E senhoras e senhores, apresentando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 15 do Filô. Nós vimos alguns diálogos platônicos sobre o julgamento de Sócrates. A situação agora é a seguinte: Sócrates, condenado, preso, chegou o dia da execução da pena de morte. Só para lembrar vocês que acompanham aqui o Filô, Sócrates foi condenado, mas não pôde ser executado logo em seguida, porque o último dia dele de julgamento coincidiu com o primeiro dia de um momento sagrado, de um momento religioso de Atenas, em que a popa de um navio era sagrada ao deus Apolo. Esse navio faz uma viagem e só após o retorno desse navio, dessa viagem religiosa, desse navio sagrado, é que alguma pena de morte pode ser executada. É como se a cidade devesse permanecer pura durante esse período. E executar a morte de alguém prejudicaria essa pureza da cidade. Mas agora o navio já voltou. Os amigos de Sócrates, eles adquiriram o hábito de visitá-lo na prisão durante esse período religioso. Mas hoje a visita é diferente, porque é a última. Todos eles estão muito tristes e eles se reúnem no tribunal, que fica bem do lado da prisão. Já era hábito deles se encontrarem ali antes, mas no dia de hoje essa demora foi um pouco maior, mais triste, mais chorosa, mais lamentosa. É que por ser o dia da execução, primeiro Sócrates se veria livre das correntes, dos ferros. Quando eles finalmente podem entrar, a cena é a seguinte: Sócrates, bastante animado até, um contraste com a tristeza dos amigos que visitam. A esposa dele, muito triste, muito chorosa, ela entrou antes dos amigos junto com o filho. Sócrates pede para que a levem embora, para ela não testemunhar a morte dele. E ali os amigos todos reunidos, animados, o Sócrates faz um primeiro comentário. Olha, vocês já repararam como é interessante que muitas vezes as coisas se sucedem a partir de seus contrários, que um grande prazer vem depois de uma grande dor, sofrimento, de um grande desprazer. Sabe aquela história de que a fome é o melhor tempero? Que a gente precisa sentir a falta para ter a alegria da saciedade? Era exatamente isso que Sócrates sentia naquele momento em que tinham acabado de tirar dele os ferros, as correntes que o deixavam atado dentro da cela. Então Sócrates está sentado, pernas cruzadas, ele alisa as pernas, alisa os lugares onde até pouco tempo tinham ferros e fala do prazer. Esse prazer desse toque, o prazer de se acariciar depois de ter passado um tempo com algo que te incomodava tanto. E ele diz: olha, eu só sinto esse prazer agora em acariciar minha perna desse jeito, porque antes tinha o desprazer, tinha a dor, tinha o incômodo de estar aqui atado a ferros. Isso parece um dado bobo do diálogo, um dado preliminar do diálogo, mas na verdade é fundamental. Os amigos todos ali reunidos, eles dizem: bom, Sócrates, e aí eu soube que você andou escrevendo músicas. É o Sócrates, aquele do só sei que nada sei, que por não saber nada nunca escreveu nada, ali, preso, no final dos seus dias, resolve escrever músicas, resolve musicalizar. Um dos presentes ali era um grande amigo de Sócrates, Cebes. Ele comentou: olha, bom você ter tocado nessa questão das poesias, da música, porque o poeta Eveno, ele me perguntou justamente sobre isso, ele achou interessante, ele queria saber da sua criação, não só desses poemas baseados nas fábulas de Ésopo, como também do poema Apolo. E aí o Sócrates disse: olha, avise ao poeta que ele trata como um filósofo. Avise a Eveno, Cebes, que fique tranquilo, viu? Porque eu não quero fazer concorrência a ele, eu não tenho o menor talento, tá? Eu tô aqui só fazendo algo que
como me vinha muito em sonhos, eu achei que fosse melhor fazer logo, sabe? Já que a minha vida está acabando, experimentar, porque talvez houvesse nisso algum tipo de descoberta. Mas olha, diz para ele, tá, que eu fiquei muito honrado dele ter apreciado aquilo que eu escrevi, ter se interessado, e que eu desejo a ele muito sucesso na sua vida como poeta, no seu trabalho, na música, e desejo a ele também que venha me acompanhar na morte o mais rápido possível. E aí todo mundo ficou, sabe, achou estranho isso. Você imagina? Rapaz, fulano perguntou para você, manda um grande abraço para ele, olha, diz para ele que eu desejo que ele morra logo, tá? Não é esquisito? Pois é esquisito hoje, era esquisito naquela época também. Todo mundo disse, mas como assim, Sócrates? Como é que eu vou dar um recado desse para ele? Como é que eu vou dizer que você quer que ele morra logo? Nossa, né, chega a ser grosseria. E Sócrates, não, nada disso, porque ele é também um filósofo, ele tem um espírito de filósofo, ele tem uma preocupação com a filosofia, ele tem esse amor pelo conhecimento. E se é o conhecimento mesmo que ele busca, então a morte será algo maravilhoso para ele. E aí entra no ponto central do diálogo Fédon, sobre a imortalidade da alma, sobre a morte também, o que a morte significa. A imortalidade da alma, na verdade, é algo que qualifica a morte, ou na verdade, passa a permitir que se trate a morte não como fim, mas como mudança, como transição. E é o que explica também em Moby Dick a alegria de Sócrates quando os amigos entristecidos vêm visitar. Então é por isso que você está tão feliz diante da morte, porque ela é algo bom? É. Mas como ela pode ser algo bom ao ponto de você desejar alguém que lhe é querido? Como assim, Sócrates? E aí ele diz o seguinte, olha, eu não passei a vida toda dizendo que só sei, que nada sei. Me diz uma coisa, nós temos aqui o nosso corpo, com os nossos sentidos, nós conhecemos muita coisa a partir dos nossos sentidos. Nós descobrimos as cores das coisas, os sons, as formas, nós sentimos a textura, os gostos, mas não é comum que os nossos sentidos também nos enganem, a tal ponto de eu poder dizer que aquilo que eu aprendo única e exclusivamente a partir dos sentidos não me dá garantia nenhuma de ser verdadeiro. Quantas vezes eu vi algo que julguei ser uma coisa quando na verdade era outra, ou seja, eu fui enganado pela minha visão, assim como eu sou enganado por tantas outras coisas. Fora que aquilo que os meus sentidos me dão a perceber, me dão a conhecer do mundo físico, são apenas coisas que se transformam. Eu comi um estrogonofe maravilhoso hoje. Amanhã eu volto no mesmo lugar, o mesmo restaurante. Procuro o mesmo garçom tentando me repetir ao máximo, sentado na mesma mesa, para buscar o mesmo prazer, a mesma experiência. Mas naquele segundo dia o estrogonofe estava de outro jeito, não sei. O estrogonofe estava diferente. Talvez se não fosse a diferença do estrogonofe, seria a diferença do meu corpo. Os sentidos são as armas que o corpo tem para conhecer alguma coisa. São os meios de conhecimento do corpo. E tal como o corpo muda, os sentidos também mudam. O olfato muda ao longo da vida, a audição, a visão, para quem usa óculos como eu, e cada vez precisa trocar os óculos com maior frequência, sabe muito bem como é que isso funciona. Ou seja, nosso corpo, ele não é, nosso corpo está, nosso corpo é impermanência, como tudo mais do mundo físico, e o que o nosso corpo nos permite conhecer são as coisas do mundo físico, que são efêmeras, que mudam, que se transformam, que são impermanentes, que não são. Mas a verdade, isso que corresponde ao conhecimento das coisas como elas realmente são, e são de uma maneira que são do jeito que são agora e continuarão sendo do jeito que são sempre, ou seja, a verdade, ela é única e imutável. E, portanto, os sentidos, como só nos permitem conhecer coisas efêmeras, inconstantes, imutáveis, eles não são fonte do conhecimento da verdade. O corpo não é fonte do conhecimento da verdade.
Ainda assim, há coisas que nós conseguimos pensar e que não vêm a partir dos nossos sentidos. Nós podemos ver uma flor e dizer que ela é bonita. Agora, a ideia do belo em si, não da característica da flor que a torna bela, mas da ideia do belo que me permite olhar para a flor e me encantar com a beleza dela. Isso não é uma experiência do corpo. Isso não vem pelos sentidos, acredita Sócrates. Vem do espírito. O filósofo, como amante do conhecimento, aquilo que ele ama, ele acessa pelo espírito e não pelo corpo. E de outro lado, o corpo é muitas vezes aquilo que o impede de chegar lá. O corpo com seus enganos, os saberes com seus enganos, inclusive na vida que se leva. Um filósofo, dirá Sócrates, se tem como propósito de vida mesmo a busca pelo conhecimento, então fatalmente ele será desapegado das coisas ligadas ao corpo, das coisas ligadas à matéria, porque cultuar o corpo, saciar o corpo, buscar o conhecimento daquilo que alegra o corpo ou por aquilo que alegra o corpo, esse não é o caminho que te faz encontrar o conhecimento. Ele dá um exemplo. Olha, tem tanta gente que é desapegada de bens, não é? Mas tem gente que é desapegada de bens porque percebe que é melhor, é estratégico, é econômico se desapegar de alguns bens para poder fruir outros bens diferentes. Ele só muda o endereço daquilo que é fruível e daquilo que é descartável. O mesmo se dá, por exemplo, com a coragem. Aliás, o exemplo que ele dá primeiro é com a coragem. Imagina alguém muito corajoso. Você olha e diz, nossa, ele enfrentou muita gente sozinho, né? Poxa, que coragem. Tá, mas o que o moveu nesse ato que, olhando de longe, eu digo que é corajoso? O que animava o espírito do herói nesse momento? Às vezes era o medo da morte. O sujeito olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus, eu tenho medo de morrer, então vou enfrentar. Isso é diferente daquele que enfrenta a morte realmente sem medo dela. Existe a coragem, que é a daquele que realmente venceu o medo que tem, e existe uma coragem menor, não tão virtuosa, que é a daquele que simplesmente escolhe um mal menor e resolve encarar algo que para muita gente é difícil, só porque ele está numa situação em que realmente, olha, se ele não encarar, ele vai se submeter a um mal, uma dor maior ainda do que aquela que ele enfrenta. Então o filósofo mesmo, se tem mesmo amor pelo conhecimento, ele não teme a morte. E lembra lá do começo desse papo? Lá do começo dessa historinha? Em que o Sócrates acariciava a perna, dizendo, olha, não é interessante que as coisas venham uma do seu contrário? Porque uma pergunta que lhe fazem nesse momento. Tá, Sócrates, então o corpo nos prejudica e morrendo você não vai mais ter corpo, então finalmente você será só espírito e poderá estar perto da verdade, poderá de fato encontrar o conhecimento. Você que passou a vida dizendo só sei que nada sei, agora sem corpo, poderá finalmente dizer que sabe alguma coisa. Agora, há entre os gregos uma história religiosa de que os maus vão, quando acessam o Hades, para um lugar muito lamacento, sujo, triste, ruim. Mas outros, quando chegam ao Hades, são encaminhados à presença dos deuses. E você, por essa coragem, Sócrates, certamente será encaminhado para junto dos deuses. Agora, não é só por essa história religiosa que você não teme a morte, porque quem garante que com a morte do corpo a alma não se extinga junto? E é aí que vem a primeira colocação que Platão coloca nesse diálogo lá no comecinho. Curiosidade sobre o diálogo. O Platão faz questão de dizer que ele não estava lá, de lembrar. Ele não estava presente no dia em que Sócrates bebeu a cicuta, no dia do último encontro de Sócrates com seus seguidores. Platão estava doente, ele estava de atestado médico nesse dia. Então é a narrativa do que ele ouviu das pessoas que estavam presentes, mas fez questão de construir o diálogo de tal maneira que as coisas vão se encontrando, e aquela banalidade do começo,
dessa ideia dos opostos, de que o prazer vem da dor, e vice-versa, muitas vezes a gente sente dor pela perda de um prazer. É aqui que ela entra como argumento primeiro de Sócrates para dizer: não tema a morte, para dizer que tem continuidade. Porque a vida, se existe uma oposição, se existe essa continuidade dos opostos, a vida vem da morte, assim como a morte sucede à vida. Um oposto liga-se ao outro. As duas coisas estão pela lógica ligadas. E ele chega a esse raciocínio de prazer e dor, coragem e falta dela, vida e morte, a partir de um princípio que vai marcar boa parte do método socrático. Fizeram-lhe uma pergunta específica: existe vida após a morte? Ele chega e diz: olha, vamos pensar nas coisas grandes, vamos pensar em termos categoriais. Vamos tentar olhar os conceitos das coisas e não os exemplos. E bom, a vida, para ser alguma coisa, já que ela tem um começo, há um momento de início, aquilo que se sucede após a concepção para alguns, após o parto para outros, dependendo de como se pensar o que é vida, não importa. O fato é que ela tem um começo. A vida, portanto, é algo. É algo que começa e algo que termina. A morte nada mais é do que o fim disso que nós chamamos de vida. Se ela tem começo e se ela tem fim, bom, aquilo que começa não vem do nada. Tem que vir de alguma coisa. Ela é consequência de alguma coisa. Para Sócrates, o que vem antes da vida é outra vida. É uma vida em outro mundo, em outro plano, um plano propriamente espiritual, de tal maneira que a vida é a continuação disso, é a transição disso. Ela vem da morte, e a morte vem da vida, e dessa morte vira vida de novo, naquilo que a gente vai chamar de reencarnação. Há uma sucessão de coisas, só porque para ele o espírito não pode vir do nada, absolutamente do nada. Por ser algo a vida, por ser algo espírito, tem que existir necessariamente algo que lhe anteceda e que seja a sua causa. E esse algo que lhe anteceda e lhe seja a sua causa tem que ser algo antes da vida. Claro, porque é da vida que eu estou falando, é da criação da vida. A causa da vida não pode estar na vida. A causa da vida só pode estar para além da vida. E a única coisa que existe na experiência de vida para além da vida é a morte. Então, a vida antes da morte. Mas aí um dos interlocutores diz: tá, mas nada garante, só por esse raciocínio, que exista vida depois da morte. Tudo bem, pode ser que o espírito esteja lá em outro campo, outro plano, outro local de existência e venha para cá, para esse mundo. Mas quem me garante que com a extinção do corpo, a alma não se extinga junto e a vida continue? E Sócrates diz: é um bom argumento. Tão bom que merece uma explicação mais detalhada e que fica para o nosso episódio de número 16, aqui do Filô, na semana que vem. Até lá!